A avaliação, a gente pode observar essa ação como com duas perspectivas, né? Uma perspectiva, a gente pode falar que a gente sempre avalia, porque, num sentido filosófico, a gente está o tempo inteiro fazendo juízos de valores sobre coisas, sobre pessoas, né? Então, esse ato de fazer juízos de valores, ele pode receber o nome de avaliação tranquilamente, né? E a gente, de fato, faz isso no dia a dia, né? Independente de ser professor, né? Isso é algo que é essencialmente humano, né? Então, a gente está falando de uma prática que todo mundo faz. Os alunos nos avaliam o tempo inteiro, num sentido filosófico, né? A gente avalia também os alunos o tempo inteiro, num sentido filosófico, né? E a gente avalia outras pessoas e coisas, inclusive, num sentido filosófico, né? Mas ela tem também um sentido científico, né? E a nossa preocupação, por exemplo, num curso de licenciatura, é exatamente em trazer para os nossos alunos futuros professores uma outra forma de construir práticas de avaliação, que fujam do juízo de valor, né? Que acabem atentando um pouco mais para os aspectos científicos que estão relacionados a essa prática. Então, é um ato de pesquisa baseado na detecção de problemas, em coletas de dados para posterior análise e interpretação. É o que está ali escrito, né? Bom, como eu falei, a gente está falando de algo que remonta aí algumas décadas, e a primeira marcação de tempo que eu estou colocando aí é a década de 40. Né? Então, dizendo que até a década de 40, as práticas avaliativas em educação elas eram reduzidas a um ato de medir quantidade de conteúdo aprendido. Né? Então, mede quantidade de conteúdo aprendido, transforma isso num valor, atribui esse valor lá no boletim do aluno. Né? Claro que, quando eu falo desse jeito, a gente de imediato fala, pô, mas a gente faz isso até hoje. Né? Então, a gente pega mesmo os nossos alunos, submete eles a alguns testes, e, dali daqueles testes, a gente tira valores que são colocados num boletim. Tá? Mas, bom, em 1942, um pesquisador norte-americano, chamado Ralph Tyler, ele faz uma proposta, né? Então, lógico, partindo de estudos de outros tantos autores, é claro, de que a avaliação na educação se voltasse a observar em que medida os objetivos curriculares estabelecidos no ensino são atingidos. Então, olha só, de 42, a proposta de que a prática de avaliação não seja uma simples prática de medição de quantidade de conteúdo aprendido pelos alunos, mas sim um modo de eu verificar em que medida os objetivos curriculares que eu estabeleço como professor, que a instituição estabelece enquanto instituição, ou etc., em que medida que eles são atingidos ou não. E saber disso é importante porque eu posso retomar esses objetivos. E eu posso criar outros objetivos ou então identificar práticas que facilitem atingir esses objetivos. Mas a avaliação ela serve a esse propósito. Então, na visão do Ralph Tyler, a defesa é de que a gente, então, deixasse de ter a prática, né, de simples medição de quantidade de conteúdos e passasse a atentar para a ideia de verificar o quanto os objetivos são atingidos. Bom, um seguidor do pensamento do Tyler foi o Benjamin Bloom, um outro norte-americano, que tem um grupo de trabalho e constrói uma proposta de se trabalhar com uma taxonomia de objetivos curriculares. Justamente porque, se a ideia é a gente se preocupar em quantos objetivos com os quais a gente está trabalhando são bons objetivos e o quanto a gente está atingindo esses objetivos, né, facilitaria a gente conhecer uma taxonomia, estabelecer uma ordem de menor complexidade para maior complexidade desses objetivos curriculares. Né? Então, em 1953, a gente tem a publicação dos dados do Benjamin Bloom, dos estudos que eles fizeram a respeito da taxonomia dos objetivos curriculares. Né? Aqui, a gente vai colocar só uma representação rápida, mais ou menos, do que significa essa contribuição do Bloom para o campo da educação, muito marcada aqui na década de 70, no Brasil. Então, o Bloom
e colaboradores estabelecem uma ordem de complexidade para objetivos curriculares que vai desde o conhecimento até a avaliação. Então, quando a gente vai observando quais são as capacidades esperadas do aluno em cada um desses níveis, a gente vai percebendo que existe um aumento de complexidade no quanto de capacidade intelectual vai ser mobilizado para que esse aluno dê conta daquilo que é proposto naquela unidade de ensino que ele está vivendo, que ele está aprendendo, uma aula ou um curso, né, por exemplo. Bom, não preciso dizer para vocês, né, que hoje a gente olha com muita desconfiança para essa taxonomia, né, e a gente fala assim, pô, isso aqui é tecnicista, né, isso é coisa, né, de apostila, né, de método de instrução passo a passo, né, método de inglês, né, etc. Mas não. Né? Porque quando a gente começa a olhar com atenção para esse quadro, eu sei que talvez aquele não esteja tão bom. Está dando para ler? Tá? Está dando? O pessoal mais do fundo consegue? Muito pouco? Bom, a gente vai percebendo que, por exemplo, no nível do conhecimento, o aluno é capaz de recordar o material aprendido na forma de fatos, termos, conceitos básicos e respostas. Né? Aí, compreensão, demonstrar o entendimento de fatos, A gente vai vendo que fatos aparecem com muita frequência. Né? Ter memória de fatos, memória de datas, de acontecimentos, de definições, etc. E a gente vai chegando até os níveis mais altos. Por exemplo, síntese, compilar informações e relacioná-las de diferentes maneiras, propondo distintas alternativas de solução. Expor e sustentar opiniões no nível da avaliação, né? Realizando juízos de valor sobre uma informação. Então, a gente vai percebendo que, num histórico, a gente se dedica muito mais aos níveis de menor complexidade do que aos níveis de maior complexidade. Num histórico dos trabalhos de educação que são feitos na educação básica, até mesmo no ensino superior. A gente nota que, muitas vezes, a gente usa nos nossos instrumentos de avaliação, e que na maior parte das vezes esses instrumentos são provas, né? Nós usamos verbos aqui dessa tabela que estão muito mais ligados aos níveis, tá, menores de complexidade aqui. Então, o que eu poderia dizer é o seguinte, muito embora a gente fale, isso é tecnicista, isso não serve, não sei o que lá, tal, né? A ideia do Bloom, do Tyler, né, trazendo essas contribuições para o campo científico da área de avaliação, era de que a gente conseguisse manter uma quantidade de objetivos e uma distribuição de objetivos tal, que garantisse uma formação mais completa para os alunos. E que eu conseguisse fazer uma leitura inversa a partir dos instrumentos de avaliação para verificar se esses objetivos estão sendo atingidos e, né, se eu não preciso de outros objetivos ali. Né? Então, a pergunta que fica é, em que medida a gente faz esse exercício? Então, um exercício que é proposto na década de 50. Né? Então, uma reflexão sobre os objetivos que nós estabelecemos e aquilo que a gente obteve como resultado final, independente do instrumento de avaliação que a gente usa. Né? Então, eu sempre sou cuidadoso ao mostrar a taxonomia de Bloom, porque é óbvio, se a gente pegar ela, né, e querer usá-la como se ela fosse uma receita de bolo, eu vou pegar um objetivo simplesinho, esse aqui, depois um desse mais. Não dá, não é assim. Né? Não funciona. Né? Mas, por outro lado, entender qual era a preocupação do Bloom, qual era a preocupação do Tyler, ao propor esses exercícios, isso é importante. Né? Isso é importante para um professor que vai ter na avaliação uma das ferramentas mais importantes do seu trabalho. Né? Então, hoje, nosso planejamento ele tende a ser construído em cima das contribuições trazidas pelo Tyler e pelo Bloom. Né? Então, evidentemente, o modelo que a gente usa, tá, é um modelo que está lá com o pé no tecnicismo. Né? Tá. E, assim, a gente pode conhecer instituições e mais instituições que trabalham de um jeito diferente do nosso, etc. Tal, mas, no fundo, a gente vai ver que plano de ensino todo mundo faz.
Tá? E o plano de ensino, ele em geral tem esses 3 aspectos aí. Né? Então, o que ensinar, então, os objetivos e conteúdos, como ensinar nas estratégias e métodos, e o que, como e quando avaliar ali nos alunos. Então, a proposta do Tyler, do Bloom, né, era de que, ao colocar ali o que, como e quando avaliar, eu tivesse claramente uma intenção de verificar o quanto os meus objetivos estão sendo atingidos ou não. Né? Então, se eu tenho 10 objetivos, né, ali no meu plano de ensino, supostamente meus instrumentos de avaliação dão conta de verificar se esses 10 objetivos estão sendo atingidos. Né? A gente já começa a ter um problema quando, por exemplo, a gente tem 10 objetivos e a gente faz uma prova com conteúdos relacionados a um único desses objetivos. Né? E isso já é um problema. Tá? Ou então, se a gente trabalha com objetivos que não são nem colocados ali no meu plano para que o aluno tenha ciência de que isso é objetivo. E aí, no final de uma unidade, eu falo para ele, falo assim, não, mas o meu objetivo era que você aprendesse tal coisa, ou que fizesse tal coisa, ou que soubesse escrever muito bem em português. Né? Então, não, isso não estava, né, nos objetivos, e você está usando a avaliação para quê, então? Para verificar quais objetivos. Né? Então, essas questões, elas incomodam. Tá? E o fato de estar falando aqui sobre isso, eu tenho que ser bem sincero com vocês, tá? Não significa que eu superei o incômodo que a avaliação traz para mim como professor. Tá? Porque eu vivo enfiando objetivo novo no meio do caminho. Tá? E assim, às vezes numa autocrítica, eu sou obrigado a reconhecer com os alunos, opa, pisei na bola. Eu não deixei claro que eu queria, né, tal coisa, ou que eu gostaria que vocês chegassem a tal ponto. Né? Gente, avaliação é um ponto nevrálgico. Isso é fato. Né? Eu sei disso como professor e sei disso como pesquisador. Né? Porque para coletar dado nas escolas, no meu doutorado, sobre avaliação, eu demorei 1 ano e meio convivendo com os professores até eles confiarem o suficiente para falar sobre avaliação comigo. E para eu começar a ter dados que fossem válidos ali para o trabalho. Então, não é uma coisa tranquila. Tá? Bom, uma outra contribuição teórica, e que eu gosto sempre de trazer quando eu tenho chances, né, é a contribuição de um pesquisador do campo da avaliação, aqui da Unicamp, chamado Luiz Carlos de Freitas. Então, ele estuda aí a avaliação, fazendo algumas relações com 2 planos de avaliação, um plano informal, mais ligado àquele sentido filosófico da avaliação, que eu falei no comecinho, um plano formal, mais ligado a um sentido científico, mas ele estabelece toda uma discussão que vai mostrar que coisas que acontecem num plano informal, aquele que é ligado a preconceitos, aquele que é ligado a valores, né, a julgamentos que a gente faz sem uma base científica, né, todas essas coisas influenciam o resultado das nossas avaliações no plano formal. Né? Então, mais ou menos assim, né, aquelas explicações de por que um aluno responde uma coisa, o outro aluno responde a mesma coisa, e eu acabo dando notas diferentes. Né? Então, o que me leva, às vezes, a dar alguns décimos a mais para uns décimos a menos para os outros, ou até mais diferença ainda. Né? Vira e mexe, a gente reconhece que, opa, né, não, desculpa, eu não tinha visto isso aqui direito e tal, mas eu revejo e tal. Né? Então, para o Luiz Carlos de Freitas, essa, dentre outras coisas, né, são questões que têm muito a ver com a influência de um plano informal dentro da nossa prática, que deveria ser científica, usando a avaliação numa perspectiva científica. Tá? Claro que está péssimo esse aqui, depois eu passo, inclusive a referência do Luiz Carlos de Freitas, tem um texto dele muito legal para ler, que está disponível online. Tá? Acho que a Marili consegue, né, botar para todos. Né? Bom, mas esse gráfico ele mostra mais ou menos o seguinte. Aqui, eu tinha tentando puxar o fio. Aqui. Bom,
Ele coloca um plano formal aqui para cima, um plano informal para baixo da avaliação, com ações que acontecem. Então, aqui a avaliação do comportamento. Então, né, o quanto um determinado comportamento esperado da minha turma, dos meus alunos, etc., né, é valorizado ou não por mim. Né? Então, eu posso usar a avaliação, por exemplo, para controlar manifestações de comportamento que eu não gosto. Né? Ou para favorecer, valorizar determinados comportamentos que eu prefiro. Tá? Nota que isso não tem nada a ver com o aspecto instrucional, que está no plano formal aqui em cima. O instrucional está diretamente ligado aos meus objetivos curriculares. Se eu tenho como objetivo curricular, por exemplo, boas condutas num laboratório, né? Então, eu falei olhando para um professor que trabalha com biossegurança, por exemplo, estou falando de comportamento, tá? Mas que claramente é um objetivo, claramente se converte em um critério e vai para o meu plano formal. Tá? Agora, não sendo isso um objetivo curricular meu, não sendo isso explicitado para os meus alunos, né? Ao avaliar comportamentos, eu acabo tendendo aqui para o plano informal. E isso faz com que, às vezes, o resultado final da avaliação no plano formal daquele aluno seja alterado. Né? Sem a gente explicitar essa alteração. Hoje, por exemplo, a gente tem condições de jogar um pouco limpo com os alunos e colocar alguns critérios para aquela nota de participação que tem no sistema. Né? E a possibilidade de você construir ali objetivos ligados especificamente a esse componente da composição da nota. Tudo bem? A partir do momento que eu faço isso, aquela nota de participação ela começa a fazer parte de um plano formal. Certo? Eu tenho uma tendência a não mascarar, pelo menos, as decisões que eu estou tomando. Tudo bem? Mas continua sendo avaliação de comportamento. Então, avaliação de comportamento, avaliação instrucional, quer dizer, aquela ligada aos objetivos curriculares, tá? E a avaliação de valores e atitudes, né? E aí valores e atitudes é o mais complicado, tá? Porque valores e atitudes a gente vai para um campo que é permeado de preconceitos, né? Então tem a ver com qual a minha concepção de mulher, a minha concepção de aluno em idade, né, pós-adolescência, a gente pega, a minha concepção de família, a minha concepção sobre o próprio professor e o papel do professor. Né? Então, aqui no plano, né, informal e na avaliação, no campo dos valores e atitudes, né, entram uma série de elementos que vão nos influenciar nos processos de tomada de decisão, né, dentro da sala de aula, e que ficam num campo invisível. É diferente da questão do comportamento, né, que ainda fica num plano visível. Aqui eu estou falando de um plano invisível. Né, e do momento em que cai, por exemplo, a ficha, de que eu dou aula olhando mais para determinados alunos do que para outros. Eu tendo a me dirigir mais para uma parte da sala do que para outra. Né? De acordo com o meu julgamento sobre valores e atitudes. Certo? E o fato de estar atento, principalmente a alguns alunos e não a outros, faz com que eu, por exemplo, perceba quando uns alunos têm dúvidas e não percebo quando outros alunos têm dúvida. Pela própria cara que o aluno faz. Né? E isso depois se converte, às vezes, em problemas numa prova que esse aluno faz, ou num relatório que ele apresenta, né? E eu não saco de imediato que pode ter sido porque eu deixei de dar algumas respostas para os alunos na hora que elas deveriam ser dadas, justamente percebendo uma cara de dúvida, né? Ou um modo, né, de se comportar que, na verdade, está denunciando justamente já um fato de que eu não estou, às vezes, dando tanta atenção. Né? Gente, isso, né, é coisa essencialmente humana. A gente pode transferir isso para outros campos da nossa vida. Isso aqui não é uma crítica exclusiva para professores. Não é. Né? Eu estou falando da questão de preconceito e da questão do quanto a gente tem isso sendo balizador de algumas decisões que a gente toma. Ou decisões que a gente deixa de tomar.
Tá? Bom, o fato é que naquele esquema, volta um, Cássio. Nesse esquema, o Luiz Carlos de Freitas ele coloca a autoestima do aluno em jogo. Né? Então, o que está em jogo em todo esse processo de avaliação e naquele resultado final que o aluno tem, né, e que vai para o plano instrucional, é a autoestima dele. E aluno com baixa autoestima, né, isso é a psicologia que explica. Já não é um aspecto que eu estudo, né, do ponto de vista teórico e nem prático, nunca, né, estudei. Mas alunos com baixa autoestima, né, têm dificuldades para aprender, para fazer novas conexões mesmo neuronais no processo de aprendizagem. Né, tem muita gente que trabalha com esses aspectos. Então, o rebaixamento de autoestima ele é um problema sério na educação. Na educação básica, continua sendo um problema sério no ensino superior. Né? Então, quando a gente está com uma baixa autoestima, todos os processos aí ficam mais complicados. Bom, mais alguns aspectos teóricos para a gente pensar. Aí. A avaliação ela pode ser normativa ou criteriada. Né? Aqui eu estou usando um jeito bem... né, sendo bem pragmático no sentido de trazer as coisas mastigadas. É claro, não é nada tão simples assim, né? Olhar ou é isso ou é aquilo. Tal. Na verdade, é um misto de tudo. Né? Mas eu vou tentar mostrar para vocês que na nossa prática, muitas vezes a gente tende a usar a nossa avaliação numa perspectiva aqui normativa. Normativa tem a ver com esse formato de curva. Né? Então, quem é de áreas que trabalha com isso sabe, né? Que curva que é essa? Gaussiana, curva normal, né? Distribuição normal. Essa avaliação normativa ela é uma avaliação que normalmente vai fazer uma identificação de alunos que entram numa média, que saem dessa média ou porque, né, estão abaixo da ou porque estão acima da. E a expectativa de que isso tenha uma distribuição muito típica. Né? Então, assim, eu, por exemplo, faço uma prova. Vou pegar o resultado dessa prova, eu já tenho mais ou menos a expectativa que eu vou abrir aquele pacote de prova e vou encontrar uma porcentagem alta de provas que ficam na média, uma porcentagem pequena de provas que vão tender ao zero, aqui, e uma porcentagem pequena de provas que vão tirar 10. Tudo bem? Ou as notas mais altas. Não é isso? Aí eu saio lá corrigindo. Aí eu começo a ver e falo assim, putz, todo mundo está tirando muita nota. Aí eu volto. Falo assim, não, deixa eu pegar essa questão, está respondida completa. Então agora ela é minha referência. Aí eu saio a partir dessa questão que está completa, eu saio distribuindo. Quando eu já conheço os alunos, então, isso vai mudando. Né? Às vezes eu até já escolho a prova do aluno. Né? Falo assim, essa aqui. Né? Então, quer dizer, eu deixo de lado os meus critérios e eu começo a usar, né, o enquadramento em normas. Então, o que eu vou seguir no final como resultado? Evidentemente, uma curva normal. Tá? Eu chego nesse resultado. Só que eu esqueço os meus critérios. Mesma coisa aconteceria se fosse o inverso, se eu estivesse chegando a um resultado muito ruim. Tudo bem? Então, todos os alunos indo muito mal. Eu falo assim, opa, não, deixa eu ver aqui. Então, aí eu faço o mesmo exercício. Né, e depois saio distribuindo. Tudo bem? Tudo bem, gente? A outra perspectiva, então, é criteriada. E aí, no criteriado, como que ficaria o negócio? Eu estabeleci critérios. Se a maior parte dos alunos atender os critérios, o meu gráfico de distribuição de notas fica mais ou menos assim. Certo? Se fosse o contrário, né, poucos alunos chegaram a isso, o meu gráfico tenderia aqui ao outro lado. Tá bem? Inconscientemente, pelo menos na educação básica, isso é muito marcante. Né? A gente tem coordenadores pedagógicos que eles falam que o professor é bom quando o resultado da avaliação do professor tende a isso aqui. Tá? Tudo bem? Não quando, por exemplo, tende a isso. Porque todos os critérios que ele está estabelecendo estão sendo atingidos. Pois é. É isso. Está abrindo a perna para todo mundo, que é o que vulgarmente se fala. Certo? Gente, isso é um equívoco. É um equívoco histórico. Né? Quer dizer, a gente manter um sentido de avaliação que é a avaliação como exame. Aquela de antes da década de 40. Tá? Então, assim, na avaliação criteriada, se eu estabeleço os critérios, eu consigo tirar daqui algumas informações importantes. Se eles foram todos bem, então eu tenho que olhar se realmente foi muito fácil uma prova que eu dei, né? Ou se as tarefas... Não,
Se eu chegar à conclusão de que não, que está ok, a tarefa foi bem pensada e eles deram conta mesmo, ótimo, que legal. Né? O contrário, se vai todo mundo mal, eu vou olhar também. E vou ter que olhar com esse mesmo olhar científico. Né? Por que foi todo mundo mal? Tá? Ah, porque todos estão usando celular na aula. Ah, não, é porque todo mundo deixou de aprender um conteúdo X ou Y antes da minha disciplina. Né? Então, N respostas eu vou procurando. Né? Às vezes as respostas são menos complicadas até. Às vezes é porque os alunos não entenderam o jeito que a gente construiu a questão. Ou o jeito que a gente pediu a tarefa. Porque a gente nunca pediu daquele jeito e resolveu pedir daquele jeito só na hora de fazer a avaliação. Né? E aí ele chega e ele vê uma coisa que ele nunca viu. De repente, se você conversasse com ele sobre aquilo, ou cobrasse de um outro jeito, ele te responderia certo. Então, são muitos elementos para você pensar a respeito dos seus instrumentos de avaliação, a respeito do que podem ser motivos para um determinado desempenho do meu grupo de alunos. Tá? Um outro aspecto, né, é pensar a avaliação a partir de concepções pedagógicas aí. Se ela se centra principalmente no professor ou se ela se centra, né, na aprendizagem. E aí a aprendizagem tem uma direção para alunos. Né? Se, né, eu tenho uma avaliação centrada nas práticas dos professores, né, eu vou ter sempre processos de avaliação que vão tender a estabelecer objetivos curriculares únicos para todo o meu grupo da sala. Eu não permito, por exemplo, que alguns alunos que já sabem mais, que dominam mais, e alunos que estão precisando, por exemplo, de um help, às vezes até de um monitor da disciplina, tá? Tenham objetivos específicos ali sendo pensados, construídos, ao longo da própria prática, porque a gente não está falando de algo que, né, se define na primeira semana de aula e depois eu nunca mais mexo. Tá? Eu posso ter uma avaliação no mesmo sentido, que é pensada como coletiva ou como individualizada. Quando como coletiva, né, existe uma tendência a se estabelecer uma avaliação normativa. Tá? Então, normativa porque eu faço um único olhar para toda a minha turma. Tudo bem? Individualizada. Eu vou tender a múltiplos olhares dentro de um contínuo possível, tá, para aquela turma. E estabelecimento de critérios. Gente, tem autor que vai falar que isso aqui é utopia. Tá? Tem autor que vai falar que é utopia promissora. Um autor que a gente estuda em avaliação, né, o Charles Radde. Ele fala assim, né, é utopia promissora porque, ainda que eu entenda como utopia, eu entendo como um exercício necessário. Né? Então, hoje, se alguém aqui participou de oficinas que falaram sobre PBL, né, por exemplo, deve ter percebido que essas práticas relacionadas à resolução de problemas, elas vão tender a uma avaliação por competências. Né? E a avaliação por competências é sinônimo de avaliação formativa. Tá? Então, não estamos falando de coisas diferentes. Tá? Aqui. Bom, a avaliação formativa foi um conceito assumido pelo Michael Scriven, né, o outro norte-americano, em 1967. Né? Então, essa expressão ela tem autor. Né? Então, é nada mais justo, já que o título da mesa foi avaliação formativa, né, trazer aqui o autor desse termo. E o Michael Scriven, ele concebe a avaliação educacional como um processo de levantamento de dados para análise e posterior determinação de um valor para um fenômeno observado. Tá? É muito no mesmo sentido do que a gente está vendo desde o Tyler vindo. Tá? Só que aí ele diferencia papéis formativo e somativo na avaliação. Então, o formativo visa proporcionar informações úteis para o aprimoramento no transcorrer do processo de ensino. Então, enquanto eu estou ensinando, eu estou avaliando e estou tomando decisões, e essas decisões estão ajudando o meu ensino a funcionar melhor enquanto ele está acontecendo. E o somativo, no final do processo, com um sentido muito mais de atribuir um valor
para aquilo que foi avaliado. Certo? Bom, são dois, então, os papéis. Após a formação, a ação formativa, destinando-se à certificação da quantidade de conteúdo aprendido, e, neste caso, né, a gente chama, então, a avaliação somativa. Né? Então, certificação de conteúdo aprendido. Olha, se eu falo assim, eu faço avaliação formativa, eu aplico uma avaliaçãozinha por aula dos meus alunos. É contínuo. Né? Então, a cada aula tal, mas em cada avaliaçãozinha dessa que eu dou, eu acabo dando uma notinha. Na verdade, são várias avaliações somativas. Tudo bem? Agora, ao mesmo tempo que eu faço isso, se eu uso o resultado dessas avaliações para balizar as minhas decisões sobre o ensino, eu falo assim, putz, hoje, pelo jeito, o negócio não funcionou muito legal. Na aula que vem, eu vou voltar nesse assunto. Por exemplo. Mesmo que eu já tenha dado a nota, tá? Essa minha avaliação, que era somativa, ela passa a ter um sentido de avaliação formativa. Percebe que não são coisas amarradas? Tá? Assim, ou é formativa ou é somativa. Né? Então, tudo vai depender do uso que eu faço dos resultados. Então, durante a ação formativa, destinando-se aos ajustes nos conteúdos e procedimentos durante o seu desenvolvimento. E, nesse caso, avaliação formativa. Tá? Então, unidade aqui, ou ação formativa, ela pode ser uma aula, ela pode ser uma unidade do meu conteúdo programático, ela pode ser a minha disciplina inteira, tudo bem? Ou pode ser um projeto pedagógico inteiro. Vai depender da forma como eu quero analisar. Se eu quero analisar como está a avaliação formativa no curso de Ciências Biológicas, eu olho o projeto pedagógico inteiro. Tá? E olho como é que os meus procedimentos de avaliação estão contribuindo para melhorias do curso ou não. Se não estão contribuindo, ou se eu não estou usando, significa que as minhas práticas de avaliação não estão sendo formativas. Num geral. Certo? Se os resultados da avaliação contribuem para uma revisão, para uma retomada dos objetivos, né? Gente, é impossível alguém falar que as coisas não precisam mudar. Entendeu? Sempre muda. Né? O trabalho que a gente faz, o trabalho na educação, é um trabalho que o tempo inteiro está chegando gente de outra geração aqui. Né? Hoje a turma chega com um domínio de escrita que até pouco tempo atrás não existia, que é o domínio de escrita com 2 dedões. Né? Gente, a gente tem o tempo inteiro que está tomando decisões a respeito de como a gente vai usar essas novas habilidades que estão aí, né, surgindo, esses novos modos de ler e de escrever dentro das nossas práticas pedagógicas. Isso envolve um exercício constante de coletar dados e voltar. Bom, avaliação formativa e somativa, elas atendem, tá, a interesses de alunos e da sociedade. Não é ruim fazer avaliação somativa. Isso é um ponto importantíssimo. Porque às vezes dá a impressão de que a gente está falando assim, não, né, toda avaliação tem que ser formativa, esquece, avaliação somativa é ruim, não sei o que lá. Não é isso. Tá? Não é. A avaliação somativa, por exemplo, olhando, quando a gente pensa no aluno, eles têm que receber informação de como eles estão aprendendo. Isso é uma informação final. Mesmo que não venha na forma de nota, mesmo que venha na forma de parecer. Tá? Isso é uma avaliação formal, feita no final da ação educativa. E aí é a avaliação somativa. Tá? O problema é que muitas vezes a gente transforma essa avaliação somativa só em uma nota. Tudo bem? E aí a nota, às vezes, não diz muito, a não ser que o aluno tenha uma clareza muito grande dos critérios. Tá? Da mesma forma que a avaliação somativa está aqui a serviço da sociedade, na medida em que a gente certifica as competências que o aluno adquiriu. E essa certificação tem que ser final mesmo. Aprovado ou não, pode ou não pegar o diploma. Né? Isso significa que ele atendeu a um conjunto de critérios que foram estabelecidos em disciplinas e tal, tudo mais. Tá? Bom, a avaliação formativa, colocando em pontos, tá? Para facilitar, vou acompanhar aqui na leitura. Identificar é avaliação formativa, o nosso trabalho, quando a gente está buscando
Identificar os espaços educativos formais, não formais e informais, vivenciados pelos sujeitos que aprendem, e mais, valorizar e utilizar os conhecimentos por eles construídos nesses espaços. Desvelar o que um sujeito já conhece, dando-lhe voz e direito de exteriorizar o que ele pensa sobre um determinado assunto. Então, provocar o outro a falar ali. Né? Então, a gente chega na sala de aula querendo falar muita coisa. Né? E aí eu recorro ao Paulo Freire como referência. Né? Ele disse que sempre que eu acho que eu tenho uma coisa muito importante para falar, eu tenho que, para que o outro me escute, provocar no outro a necessidade de falar sobre aquilo. Tá? É o diálogo. Tá? Valorizar o que ele já conhece, ao invés de pressupor o que ele não conhece, para, a partir daí, construir um diálogo, ao invés de um monólogo. Compreender o que ele já sabe fazer e como ele faz, antes de buscar identificar o que ele não sabe fazer. Utilizar as observações dos pontos anteriores para levantar dados relevantes à própria estruturação da ação educativa, e não simplesmente para atribuir uma nota ao desempenho do sujeito. E aí a avaliação formativa, ela pode ser contribuída como uma reflexão crítica acerca dos processos de mudanças pelos quais uma ação educativa permanentemente deverá passar. Pressupõe retomada dos objetivos, dos conteúdos e dos procedimentos adotados no ensino. Então, tem um autor chamado Perrenu, que costuma ser citado por quem estuda a aprendizagem por competências, né, tal, que ele diz o seguinte, que a avaliação formativa é a avaliação que ajuda o aluno a aprender e ajuda o professor a ensinar. Né? Fechando a minha fala aqui. Né? Eu acho que eu devo ter me estendido um pouco, mas que eu me empolgo mesmo quando estou falando sobre isso. Tá? Tentei fazer um resumão aqui de muitas coisas que a gente tem a respeito de avaliação, e eu estou à disposição para conversar com quem quiser conversar sobre esses aspectos mais teóricos depois. Tá? A minha ideia, na hora que combinamos, foi eu falar um pouco algumas experiências que a gente tem feito em sala de aula. E aí eu trouxe algumas fotos, um trecho de vídeo de algumas aulas. No livro da Jussara Hoffmann, Avaliação Mediadora, ela traz esse exercício aqui, essa resolução de um exercício de matemática de um aluno da educação básica, e ela nos faz essa questão, né, certo ou errado. E eu resolvi começar por aqui, a partir do que o Adriano estava falando. Por exemplo, uma das principais dificuldades, pelo menos para mim, é pensar como transformar em número aquilo que a gente está avaliando do aluno. Né? O que é um 9, o que é um 8, o que é um 7,5. Né? A hora que o Paulinho fez a apresentação, né, ele disse, eu dei aula lá na educação básica, eu comecei na rede pública, e na rede pública a gente trabalhava com aqueles conceitos A, B, C, D e E. Né? E aí, quando eu fui para a escola de aplicação da USP, lá eles usavam notas de 0 a 10 inicialmente. Né? E a primeira avaliação que eu dei lá, uma aluna do 7º ano, brigando violentamente comigo, porque na prova dela estava faltando 0,25. Né? E aí como que ela chegou? O que significa 0,25 numa prova de história? Né? Já deu tempo de vocês fazerem a conta? Está certo ou está errado? Cadê o pessoal de exatas? Está faltando 18 no resultado final. Ó, nessa passagem daqui para cá, o 20 virou 2. Ok? Ou seja, eu pego o meu gabarito, olho lá 34 e coloco 1,
errado. E desconsidero que essa criança ou jovem aqui aprendeu várias coisas da minha aula de matemática, né? Aprendeu a fazer certinha distributiva, aprendeu regras de sinais, né? Primeiro fez os parênteses, o mouse aqui. Primeiro fez os parênteses, depois na segunda fez os conchete, menos com menos mais, menos com mais menos, tudo certinho. Então eu vou dar certo. Aí ele compara com a prova do colega, ele colocou 34, está certo. O outro colocou 52, né? E o professor também colocou, está certo, né? Então, posso colocar qualquer número aí que está certo. Coloco o quê? Então, eu vou dar meio certo. Meio certo significa o quê? Que ele acertou 50%? Por que não, ao invés de certo ou errado, a gente passar a utilizar, em vez de atribuição de pontos, comentários que auxiliem os alunos a entender o que está certo e o que está errado, que signifique muito mais para o aluno identificar os problemas e onde ele pode arrumar, né? Claro que a Jussara Hoffmann também tem clareza disso, né? Como é que eu vou escrever comentários em avaliações em turmas de 50, 60, 70 alunos e em todas as avaliações, né? Mas eu posso fazer isso em algumas e começar a fazer essa prática. Mas mesmo se a gente pensar na dificuldade do nosso tempo, aquilo que o Adriano estava falando da avaliação de valores, se vocês já viram aquelas piadinhas que circulam, piadinhas não, né? Dados que eles pegam lá, resultados do Enem, e depois colocam nos e-mails, agora no Facebook, né? De provas, ou até correções de prova, o objetivo é nos mostrar o absurdo que o aluno escreveu. Mas é quando vem prova mesmo, que tem o comentário do professor, a gente vê como que nós professores que falamos, não dá tempo de fazer um comentário na prova do aluno, porque quantas provas eu tenho para corrigir, quando é para dar uma bronca no aluno, a gente é capaz de escrever uma lauda mostrando, né, questões do comportamento do aluno. Prova não é lugar de brincar, você devia mudar sua postura, onde já se viu fazer uma prova desse jeito, está querendo desmoralizar seu professor. Para isso eu escrevo. Agora, para escrever e apontar, nos chama atenção o tempo, né? Então, uma das experiências que a gente tem... Sumiu. Eu vou mostrar, então, uma feita com os colegas, com os alunos de fundamentos da educação, de uma construção coletiva do processo de avaliação, pensando nessa questão dos comentários, a ideia do fazer e refazer uma atividade, e depois eu vou falar de uma avaliação individual e em grupo, né? Como que eu penso a participação individual e em grupo de um aluno em uma avaliação em grupo. Os relatórios de estágio, né, a professora Célia, a professora Adriana, a Rosana, né, que tem acompanhado, trabalhado também com relatórios de estágio, a gente usa muito essa ideia do fazer e refazer, né? O aluno vai fazer uma observação na escola, ele entrega para a gente uma primeira versão do relatório de estágio. Hã? Tá. É que eu estou olhando aqui a tela, não estava entendendo o que vocês estão. Então, a primeira versão do relatório de estágio, o aluno ele não recebe um número. Ele vai entregar uma versão num arquivo Word, e aí nesse relatório a gente vai colocar ali comentários desde, você escreveu errado aqui, a formatação está ruim, até as orientações práticas do próprio estágio, né?
descreva melhor essa cena. O que você está querendo dizer com isso? Por que você não observou tal coisa? Isso que você colocou no seu relatório não estava lá no roteiro que você construiu com o seu grupo. E aí eles vão refazer esse relatório, aí nessa versão definitiva é que eles vão ser avaliados e receber o tal do número que a gente vai ter que lançar lá no TIA, né? Claro que essa é uma atividade que dá um trabalho enorme, então não dá, evidentemente, para todas as avaliações do semestre serem assim, né? Mas essa é uma prática bastante significativa. Aí, aqueles gráficos que o Adriano estava mostrando, pensando a tal da curva normal, né? Ué, mas se eu chegar para o meu aluno, ele me entrega o relatório, eu aponto todos os erros do relatório dele e dou todas as orientações do que ele precisa fazer para melhorar aquele relatório, então, no final do semestre, todos os seus alunos vão tirar 10. Ué, isso não deve me preocupar. Porque se todos os alunos tirarem 10, puxa, que bom, né? Porque quando fizeram a primeira versão do relatório não sabiam um monte de coisas, ao terminarem na versão final, eles aprenderam, e não é esse o nosso objetivo. E a nossa experiência tem mostrado também que mesmo fazendo assim, nem todos os alunos vão tirar 10, e a gente continua tendo alunos de DP, etc. e tal, né? Uma vantagem, dificuldades e vantagens e possibilidades de se fazer isso, né? Uma possibilidade agora que a instituição tem concordado de que as turmas que têm estágio passou de 35 alunos ter 2 professores. Então, ao ter um número menor de alunos, nos possibilita fazer esse olhar mais atento ao relatório. Porque imagina numa turma de 70, você ficar comentando 70 relatórios, quando você terminar de comentar o último relatório do último aluno, acabou o semestre, né? Aí teria que ser um estágio anual, né? O dificultador desse tipo de atividade, evidentemente, é o tempo, né? Tanto o nosso tempo quanto o tempo do aluno. Essa ideia de fazer e refazer, imagina numa situação de estágio, nós estamos pensando, teoricamente, ali na sala de aula, no aluno ideal. Agora nós temos o aluno real. Então, às vezes, nós estamos pensando ainda o que ele deve observar no estágio, e ele é aluno trabalhador, estuda aqui à noite, ele tirou 2 semanas de férias no trabalho dele para fazer as 40 horas de estágio. E aí ele quer terminar o relatório de estágio dele, isso é justo, né? Ele quer terminar o estágio para cumprir aquelas horas. Então, como dimensionar essa questão do tempo do professor e o tempo do aluno? Esse é o grande dificultador da gente ficar pensando em atividades onde o aluno me entrega a atividade, eu não devolvo uma nota, eu devolvo um comentário, ele refaz o trabalho, e aí sim eu vou fechar isso em um conceito ou uma nota. Um facilitador tem sido as novas tecnologias, né? Antigamente, esse relatório, o aluno nos entregava impresso, a gente saía com um carrinho aqui do Mackenzie, ficava comentando aquilo em casa, depois devolvia aquelas brochuras para o aluno. Agora ele manda para a gente no arquivo Word pelo Moodle, a gente comenta com aquela ferramenta de autocorreção, aparece com uma cor de letra diferente para o aluno, aparece tudo grifado, e eu faço um combinado com a turma que é o seguinte, né? Tudo que já está certo no relatório, você me deixa numa cor, pode deixar na própria cor preta. O que você incluir no relatório, as mudanças que você fizer, você me faz numa outra cor, faz verde, faz azul, né? Me sinaliza essas mudanças. Então, isso facilita um pouco o nosso trabalho, porque daí na segunda leitura, eu leio o comentário que eu fiz para o aluno, já sei o que ele deveria ter mexido no relatório, e aí eu vou ler só do segundo relatório o que está colorido, né? Bom, vocês conhecem alunos, né? Óbvio que vai ter aluno que vai entregar a segunda versão toda em preto, né?
e aí vai dizer que você não leu o relatório dele, né? Ou vai te obrigar necessariamente a ler tudo. Mas aproveitando esses recursos aí da tecnologia, a gente consegue fazer um pouco melhor essa atividade. A experiência, essa eu vou mostrar as fotos, a experiência com os alunos de Fundamentos da Educação, também essa era uma turma grande, com 75 alunos, aí tinha alunos da Biologia, alunos da Letras e 2 alunos da Química, né? Que agora os alunos da licenciatura, para disciplinas comuns, eles se juntam numa mesma sala, tem um horário para as disciplinas de licenciatura. Como eles vão ser professores, a nossa discussão era pensar, inclusive, esse processo de avaliação junto, né? Então, a gente vai fazer essa atividade de analisar um caso de escola, e aí, como vai ser a nossa prova. Então, eles tinham que analisar, eu conto para eles um caso de uma escola que eu peguei de um dos relatórios de estágio, e eles vão analisar essa situação a partir dos autores que a gente estudou e discutiu em sala de aula. Pode consultar, então, professor? Pode. Não é? Por quê? Aquele caso que eles vão analisar não está em nenhum livro, não está em nenhum site. A gente acabou de pegar ele de um relatório de estágio de uma outra turma. E quando você for ser professor, você não vai consultar a teoria para resolver ou tentar pensar essas situações da escola onde você trabalha? Então eu posso usar o computador para não ter que trazer os textos? Pode. E essa turma eu acabei fotografando porque foi muito legal, porque nenhum deles trouxe texto impresso, que é um pouco aquilo que o Adriano estava falando, né? Nós estamos numa lógica, pelo menos quando eu me formei, a gente tinha que ir na biblioteca, entrar numa fila lá da Xerox e fazer os textos que o professor iria usar ao longo do semestre, né? Essa molecada hoje tem todos os textos no celular. Aí apareceu uma outra pergunta. Mas o celular nós não vamos poder trazer, né? Só computador, né? Ué, por que não o celular? Porque daí a gente vai conversar um com o outro, né? O senhor não vai deixar a gente fazer isso, né? Ué, mas se é um estudo de caso que vocês vão ter que resolver, será que esse problema da escola só tem uma solução? Só tem uma resposta certa? Nem aquele exercício de matemática dava para eu dizer se estava certo ou errado. Imagina uma resolução de uma situação humana de escola. Vai ter que aparecer propostas diferentes. E, como professores, esperamos que vocês, na escola, discutam com os outros colegas. Não copiem o colega, mas discutam com os colegas. Então, pode conversar, sim, com os colegas.